Vamos lá, é o seguinte, a gente vai começar então com números complexos. Em breve eu já estou terminando já polinômios e matrizes determinante. Já estou terminando. E aí quando eu terminar eu vou postar lá o material, o PDF, junto com a data que vai ter, tá? Esse aqui é o primeiro dia. Então a gente vai ver todos esses assuntos, né? Matriz determinante, hoje números complexos, depois polinômios, geometria analítica. Eu tentei escolher assim uns assuntos que mais caem, né? Não dá pra ver tudo. Então, eu prefiro escolher alguns importantes e trabalhar bem do que ver pouca coisa de todos os assuntos, tá? É melhor um feijão com arroz bem feito do que uma feijoada mal feita. E além de física também. Então eu vou tentar manter esse padrão para todos os assuntos. Um PDF, um material que vai ter um resumo com as principais coisas que tem do assunto, junto com umas questões para a gente praticar. Eu pensei, eu pensei em fazer a revisão assim, explicando ao vivo. Mas aí ia consumir muito tempo, coisa que a gente pode otimizar eu fazendo aquele PDF, né? Você vai ler o PDF. Eu indico fazer o seguinte com o PDF. Se tiver alguma coisa ali que você não saiba, correr atrás de entender. Eu tentei colocar nesse material os principais tópicos de cada assunto, as principais propriedades que se usa. Por exemplo, nesses números complexos, muita coisa eu tirei. Tem complexos vai além do que tem nesse PDF. Tem muita coisa envolvendo, existe muito mais propriedades, tá? Então eu poderia colocar tudo, mas não ia adiantar nada, porque na SpaceX, com números complexos, na SpaceX, o que ele cobra de você é se você sabe fazer as operações e conhece as principais propriedades, tá? Não vai nada muito além disso. Não vai. Não é tipo o ITA que vai querer exigir que você seja criativo e saiba de cor todas as propriedades, né? Na SpaceX é algo mais, querendo ou não, é algo mais simples. Então não precisa ter muito medo, porque ele vai cobrar basicamente as operações. Então, ao invés de eu explicar isso e depois a gente fazer o exercício, eu vou explicar isso ao longo dos exercícios, tá? Beleza, vamos lá. Eu vou estar gravando isso aqui, então assim que acabar eu vou editar e eu acho que até amanhã eu posto o vídeo, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Então, o que tiver para explicar, eu vou explicar ao longo aqui dos exercícios. Lembrando que isso aqui é uma revisão, não é bem uma aula. Uma revisão é para ver os principais tópicos, o que foi importante comentar, beleza? Porque para estudar com números complexos, qualquer assunto para estudar é necessário tempo, ver com calma, tá certo? Então, isso aqui é um resumo. O nome já diz, uma revisão. Tá, vamos lá. Para quais valores reais de x e y os números complexos z1 e z2 são conjugados um do outro? Tá, é, pera aí rapidão. Deixa eu abaixar aqui o volume. Seguinte, a gente tem que. Tomara que não trave muito.
E Z2... 8 y ao quadrado. Se eu não me engano, isso aqui não é mais 20, é menos 20. Tá, vamos ver. Se eu não me engano, eu errei aqui na digitação. Tá, beleza. Ser conjugado um do outro, ele está querendo dizer que, por exemplo, Z1 seja igual ao conjugado de Z2, né? Um é igual ao conjugado do outro. Então, Z1, que é 9y ao quadrado, menos 4 mais 10xi igual ao conjugado de Z2. Ó, esse y ao quadrado aqui, a gente sabe que ele é menos 1. Então, esse Z2, ele não tem parte imaginária, né? Esse y ao quadrado vai se transformar em menos 1, então ele é um número que não tem é um número complexo que não tem parte imaginária. Então, 8y ao quadrado. Bom, como esse y ao quadrado esse i ao quadrado é menos 1, vai ficar menos 20. E pronto. Para efeito de didática aqui, eu vou escrever aqui mais 0i, tá? Dois números complexos. Então, a gente tem uma igualdade de dois números complexos. Dois números complexos são iguais quando as partes reais, a parte real dele é igual. As partes reais são iguais e as partes imaginárias também. Então, a parte real desse primeiro número complexo tem que ser igual à parte real desse segundo número complexo, tá? Assim como a parte imaginária do primeiro tem que ser aqui igual à parte imaginária do segundo. E se você catar lá no PDF, tem explicando isso. Existe essa parte sendo comentada lá. Então, 9y... Então, vamos igualar. 9y ao quadrado menos 4 igual a 8y ao quadrado. Ok, pronto. Então, o que vai ser exigido aqui da gente é essa parte de conhecer, né? Igualdade de números complexos. Além de saber o que é um conjugado. Então, aqui a gente tem que y ao quadrado. É só resolver agora essa equação. Y ao quadrado igual a 4. Então, y é igual a mais ou menos 2. Tá, tem dois valores para y. Bom, igual a parte imaginária também. Então... Opa, peraí. Faltou menos 20 aqui, né? Esqueci do menos 20. 9y ao quadrado menos 4 igual a 8y ao quadrado menos 20. Aí é que tá. Era o que eu estava dizendo. Isso aqui, na verdade, é um negativo. Eu errei na digitação. E aí agora aqui é para ficar positivo. Mas espera aí, ficaria... Porque o certo é para dar 16. Tipo, y ao quadrado igual a 16. Então... para dar ali 16...
Aqui também teria que ser positivo. Tá, enfim, vamos resolver logo isso aqui. Vai ficar y ao quadrado igual a 16. Y igual a mais ou menos 4. E igualando a parte imaginária, a gente tem 10x igual a 0, né? Então x igual a 0. Tá, então os valores reais de x e y são esses aqui. 4 e menos 4 e 0. Tá, beleza. Vamos continuar aqui. Essas questões iniciais aqui eu deixei mais simples, tá? O bicho vai pegar mesmo pela metade. Então vamos lá, duas coisas para relembrar aqui, já que isso aqui é uma revisão, né? Vale a pena comentar. Duas coisas para se saber. O que é um conjugado? Espera aí. Um conjugado é o seguinte, só para relembrar aí, né? Se a gente tem um número complexo z igual a mais bi, o seu conjugado é a menos bi. Né? Inverte o sinal da parte imaginária. Então, esse aqui é o conjugado. Outra coisa, um número complexo z1 é igual a outro número complexo z2, se e somente se, tá? A parte real de z1 for igual à parte real de z2 e a parte imaginária de z1 for igual a parte imaginária de z2, tá? Foi praticamente essas duas coisas que a gente usou aqui para resolver. Tá, vamos continuar aqui. Encontre a parte real dos seguintes números complexos. A parte real. Então, a gente vai ter que desenvolver do jeito que vai ter que desenvolver o que está aqui, tá? Para poder conseguir separar a parte real e a parte imaginária, deixar da forma a mais bi.
deixar na forma algébrica, né? A gente vai ter que calcular ali e desenvolver até ficar dessa forma, tá certo? Separar a parte real, que é a parte que não tem o i, e da parte imaginária, que é a parte que tem o i. Basicamente isso. Então, começando aqui pela letra A, ó, z é igual a 1 mais 2i ao cubo sobre i mais i elevado a 19. Três coisas basicamente, três operações que a gente vai trabalhar aqui. Primeiro, como tirar o i do denominador e uma potência aqui de número complexo e também trabalhar com a potência do i, tá? É muito importante saber, é fundamental saber calcular essas potências de i, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou desenvolver esse numerador, que é 1 mais 2i ao cubo. A gente pode fazer o seguinte. Ó, a gente pode fazer o seguinte. 1 mais 2i ao cubo é 1 mais 2i ao quadrado vezes 1 mais 2i, certo? Então, então é só calcular. 1 vai ficar, isso aqui ao quadrado é 1. Bom, eu costumo fazer o seguinte. Eu faço o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo, tá? Porque eles vão se somar. Porque quando eu fizer aqui, ó, o quadrado do primeiro dá 1. O quadrado do segundo é 2i ao quadrado, vai dar menos 4, beleza? Então já coloco aqui, menos 4. E aí, duas vezes o primeiro pelo segundo. 2i, 2i, 4i. Mais 2 vezes 1 mais 2i. Menos 3 mais 4i vezes 1 mais 2i. Bom, só fazer a distributiva, vai ficar menos 3. Menos 3, menos 6i. Mais 4i. 8i ao quadrado menos 8. Ou seja, isso aqui dá menos 11. Menos 11 mais 2i. Beleza. O i elevado a 19, preste atenção. Eu faço da seguinte forma. I elevado a 19, eu fatoro ele. Deixo ele em função do i ao quadrado. Então, tipo, i elevado a 19, eu posso fatorar ele da seguinte forma. Ele é i ao quadrado elevado a... Ó, a minha meta é deixar ele deixar essa potência em função do i ao quadrado. Veja, i19 eu posso fazer o seguinte. É i ao quadrado elevado a 9. 2 vezes 9 vai dar 18, né? Mas aqui é 19, então falta um i. Vezes i. Então, aqui, se eu fizer, né, vai dar i elevado a 19. Por que é que eu faço isso? Porque i ao quadrado é menos 1. Então, é menos 1 elevado a 9 vezes i. Bom, menos 1 elevado ao número ímpar é menos 1 vezes i menos i. Pronto. Sem muito segredo. Z agora fica 1 mais i ao cubo é menos 11 mais 2i sobre i
menos i. Beleza. Para tirar, esse i do numerador, é só multiplicar em cima e embaixo. Eu posso multiplicar por i ou pelo seu conjugado, tanto faz. Eu vou multiplicar por menos i, tá? Aí pode multiplicar pelo seu conjugado, ou seja, menos i em cima e menos i embaixo, né? Aí a gente consegue tirar ele do denominador. Tá, beleza. Isso aqui vai ficar i vezes, em cima, né? Vai ficar i vezes 11 menos 2i. Bom, menos i ao quadrado, se i ao quadrado é menos 1, menos i ao quadrado é 1. Tá? Então, fica desse jeito. Isso aqui vai dar 1. Menos i. Agora 11i. Menos 2i ao quadrado menos i. Tá. Isso aqui dá menos 1, vai dar 2. 2 mais 10i. Se eu multiplicasse aqui por i, daria a mesma coisa, porque ia trocar o sinal, tá? Porque ia ficar menos 1 embaixo. I ao quadrado ia ficar com menos 1, e só ia trocar o sinal. Enfim. Letra B. Essa letra B aqui eu vou fazer na outra página. Cinco mais 2i. 2 menos 5i menos 3 menos 4i sobre 4 mais 3i mais 1 sobre i. Seguinte, vamos pegar termo por... trabalhar aqui termo por termo dessa soma. Vamos começar, então, por aqui, tá? 5 mais 2i sobre 2 menos 5i. O melhor método aqui é a gente multiplicar em cima e baixo pelo conjugado do numerador, do denominador. Por quê? Pelo simples fato de que quando a gente faz isso, a gente transforma, a gente vai transformar, vai deixar embaixo o número, vai deixar embaixo o número real, tá? Por quê? Um número complexo vezes o seu conjugado é o seu módulo ao quadrado, certo? Então, se por exemplo, se z é igual a mais bi, então quando eu fizer ele vezes o seu conjugado, isso vai dar o módulo ao quadrado, né, como a gente já viu aqui, que é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Tranquilo? O que é
né, um número real, isso aqui. Então, multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado, é por isso que a gente faz esse procedimento, tá? De multiplicar pelo conjugado, porque aí tira essa parte imaginária do denominador. E outro, também não preciso ficar fazendo a distributiva aqui embaixo. É só eu pegar esse primeiro ao quadrado e somar com esse ao quadrado. Acabou-se. Beleza, eu só tenho que fazer o produto em cima. Então, em cima vai ficar 10, 10 mais 25i, mais 4i, menos 10i ao quadrado é menos 10. Aqui embaixo é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, ou seja, 4 mais 25. E vê que legal. Vai, né, cortar 10 com 10, 29i sobre 29. O que é igual a i. Pronto. Então, o primeiro termo aqui deu i. Vamos ver o segundo. Vou trabalhar assim, 3 menos 4i sobre 4 mais 3i é igual a... Tá, multiplicar pelo conjugado do denominador. 4 menos 3i. Vamos fazer primeiro em cima. Então vai ficar 12. 12 menos 9i. 12 menos 9i. Menos 16i. 12i ao quadrado é menos 12. Embaixo é o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado da parte real, mais o quadrado da parte imaginária. 12 com 12, corta aqui. Vai ficar menos 25i sobre 25. O que vai dar menos i. E 1 sobre i, mais simples. Multiplicar em cima por menos i, embaixo por menos i. E fica menos i. Porque aqui vai dar menos i ao quadrado, que é 1. Menos i sobre 1, menos i. Beleza. Voltando aqui para cima, a gente tem esse termo daí, menos... Ó, isso aqui deu i, né? Isso aqui deu i também. E aqui deu menos i. Então vai ficar i menos i igual a menos i. Show de bola. Alguma dúvida aí?
É isso mesmo. É, eu calculei menos i, né? Aqui é para ficar menos i. Aí fica menos i. O que não muda a resposta, mas é bom deixar certinho. Aliás, muda a resposta, né? Para ficar i menos i, né? Mais i menos i. É para dar o i. É, muda a resposta. Bem observado. Encontre a raiz quadrada. Tá, questão de raiz também é importante saber. Fazer essa operação. Quando a gente lida com raiz quadrada de número complexo, tem duas situações. A primeira situação vai ser o pior caso que você pode imaginar, que é quando a gente não pode usar a forma trigonométrica. Por exemplo, na letra A. Na letra A, a gente vai ter que resolver de uma outra forma, sem ser pela forma trigonométrica. Já a letra B, dá pra gente usar a forma trigonométrica. Fica, fica até mais bonito. Então é importante conhecer essas duas situações. Assim, claro que toda situação não precisa resolver pela forma trigonométrica. Por exemplo, eu vou fazer pela forma trigonométrica na letra B, mas eu poderia fazer da mesma forma que eu vou resolver a letra A, sem ser pela forma trigonométrica. É uma forma mais algébrica mesmo. É o seguinte, basta a gente pegar a letra A, a gente tem raiz quadrada de raiz quadrada de 7 menos 24i. A gente vai igualar um número complexo, A mais BI, certo? Quando a gente, concorda? Quando a gente calcular a raiz quadrada desse número complexo, a gente vai ter uma resposta complexa, tá? A mais BI. Então, a gente tem que encontrar quem é A, quem é B nessa equação. Para isso, vamos elevar ao quadrado. Basicamente, a gente vai elevar ao quadrado e igualar a parte real com a parte imaginária, resolver algumas contas e determinar quem é quem. Bom, isso aqui é ao quadrado, é 7. Vai ficar 7 menos 24i. Bom, isso aqui é o quadrado do primeiro, tá? Mais o quadrado do segundo, que é menos b ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Aí lembra que eu falei? Iguala dois números complexos, a gente iguala a parte real e iguala a parte imaginária. É o que vai acontecer. Então, vamos igualar a parte real, tá? Igualar a parte imaginária também. Pronto. E a gente vai
resolver um sistema de equações, enfim. Então, primeiro, a gente tem que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a 7. E a gente tem que 2ab é igual a menos 12, menos 24. Pronto, agora aqui ser criativo para resolver. Agora resolver esse sistema. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou por substituição. Vou isolar aqui o a. Então, a ao quadrado é igual a 7 mais b ao quadrado, certo? E vou substituir ali na equação de baixo. Dividir por 2 primeiro. AB é igual a menos 12. Elevando ao quadrado, a gente tem a ao quadrado, b ao quadrado, 140, igual a 144. Fazendo a substituição, b ao quadrado vezes a ao quadrado, que é 7 mais b ao quadrado, igual a 144. Se você já resolveu muitas questões de equação quadrática, sabe que a gente vai chegar em b elevado a 4 mais 7b ao quadrado e vamos fazer uma troca de variável para facilitar. Então, já vou fazer a troca de variável aqui. Vou chamar de b ao quadrado de p. Eu já vou fazer a substituição aqui. Então, vamos fazer, sei lá, chamar de p. Então, a gente vai ter p ao quadrado mais 7p menos 144. Tá, a gente não está aqui para fazer conta, a gente está aqui para ver números complexos. Então, eu já tinha feito antes o discriminante, o delta dessa equação é 625, tá? Não vou gastar o tempo de vocês aqui fazendo conta, por isso que eu já tinha feito antes. O delta aqui dá 625. Então, menos b, quer dizer, o p vai ser igual a menos b ali, menos 7, mais ou menos 25, que é a raiz quadrada de 625, sobre 2. Então, tem duas respostas. P igual a 9 e P igual a menos 16. Acontece que, como o P ele é b ao quadrado, b ao quadrado não pode ser um número negativo. Aí você me pergunta agora, sim, mas a gente está em números complexos. Em números complexos, existe raiz de número negativo, raiz quadrada de número negativo. Tá, mas acontece que A e B são números reais, tá? Eles são aqui, né, podemos dizer assim, os coeficientes do número complexo. O A e B, eles são números reais, tá? Então, no conjunto dos reais, não existe uma raiz, né, quadrada de número negativo. Então, pelo fato de ser real, então a gente descarta isso aqui. Lembra aí, né? O A e o B eles são números reais. Então, b ao quadrado igual a 9. Então, b é igual a mais ou menos 3. B é igual a mais ou menos 3, tá? Para resolver, achar os valores de A, eu vou observar, vou substituir nessa equação. Quando B igual for a 3, o A vai ser menos 4. E quando B for igual a, quando B for igual a 3,
o A é menos 4, o produto dá menos 12. Quando o B for igual a menos 3, o A vai ser igual a 4, para o produto dá menos 12. Tranquilo? Então, ó, quando B for 3, a gente tem o A em menos 4. E quando B for menos 3, a gente tem o A igual a 4. Como A e B são, né, as partes aqui do número complexo, então a solução aqui, tá? A resposta aqui é menos 4 mais 3i, né? Quando o A é menos 4, o B é 3. Quando o A for 4, o B é menos 3. 4 menos 3i. Tem. São esses os valores. São essas as raízes, tá? Raízes quadradas desse número. Agora vamos para a letra B. Então aqui, nessa primeira... essa primeira raiz quadrada aí da letra a gente resolveu sem ser da forma trigonométrica. Seria da forma, entre aspas, tradicional. Tá? Então, é assim que essa é uma forma de resolver quando não dá para ser pela forma trigonométrica. Por quê? Porque se a gente coloca o 7 menos 24 no plano de Argand de Gauss, o ângulo, o argumento não vai ser um ângulo notável. Aí fica complicado. Vamos lá. Agora a letra B, eu poderia resolver a letra B aqui. Eu poderia resolver dessa mesma forma? Poderia, mas para variar aqui o assunto, eu vou resolver de outra forma. Raiz de 1 menos I raiz de 3. Tá. Novamente, você pode igualar I igual a mais B, resolver da forma que eu resolvi, e resolver da primeira forma. Ou então resolver aqui da forma trigonométrica. Como é que seria da forma trigonométrica? Bom, primeiro eu vou chamar isso aqui de um número complexo W. Tá? Então W é igual a 1 menos I raiz de 3. Primeiro passo, eu vou resolver, dá para colocar na forma trigonométrica. Então, vou colocar esse número na forma trigonométrica. Eu vou mostrar um jeito aqui que é bem prático. Isso eu vou repetir algumas vezes aqui durante a resolução, tá? De colocar o número na forma trigonométrica de um jeito mais simples. Agora tem que ter um bom conhecimento de trigonometria aqui. Conhecer bem o ciclo trigonométrico, seno e cosseno dos ângulos, tá? Tá, como é que eu faço aqui? 1 menos I raiz de 3, eu posso colocar um 1, 2 em evidência e escrever ele da seguinte forma. 1 meio menos I raiz de 3 sobre 2. Concorda que é o mesmo número? É o mesmo número, tá? Sendo que aqui fica melhor para eu visualizar a forma trigonométrica, tá? Tá quase na forma trigonométrica. O módulo vai ser esse aqui, o 2. Aí, tipo, é só você pensar aí qual é o ângulo que o cosseno dá 1 meio e o seno dá menos raiz de 3 sobre 2.
Para isso, a gente pode consultar o ciclo trigonométrico. Então vamos lá. O cosseno dá positivo e o seno dá negativo. Isso só pode acontecer aqui no terceiro quadrante, tá? E é o seguinte, como o cosseno de 1/2, então ele é um múltiplo de 60. Então, ó, aqui eu posso dizer que é 60 graus. Para o cosseno dá 1/2. Então, esse ângulo aqui ele é o 300, tá? Que é 300 graus, que é a mesma coisa aqui, 5π sobre 3. Porque π sobre 3 é 60, 60 vezes 5 é 300. Tranquilo? Então, 2 cosseno de 5π sobre 3 mais i seno de 5π sobre 3. Tem que conhecer bem o ciclo trigonométrico, tá? Para poder fazer rápido assim. Beleza. Aí eu quero calcular agora a raiz quadrada. Ah, outra coisa. Para facilitar, para ser mais prático e gastar menos tempo e escrever menos, eu vou utilizar a forma simplificada da forma trigonométrica, que é o seguinte. Ao invés de eu ficar escrevendo cosseno do ângulo mais i seno do ângulo, a gente pode simplificar assim, ó. 2 vezes seno e cosseno do ângulo. Pronto, tá? Então vamos lá. Usando aí a fórmula de Moivre, né? Que é o seguinte: as raízes de índice K é igual a as raízes enésimas, né? Vai ser a raiz do módulo vezes cosseno e seno do argumento mais 2kπ sobre n. Então, coloquei o número que estava na raiz na forma trigonométrica. Agora eu vou usar a fórmula de Moivre para poder calcular as suas raízes. Nesse caso, são raízes quadradas, raízes duplas. Então, a raiz desse número de w vai ser a raiz do seu módulo, ou seja, a raiz de 2 vezes seno e cosseno de, vamos lá, o seu argumento, 5π sobre 3 mais 2kπ sobre 2. E a gente vai fazer isso para k igual a 0 e k igual a 1. Tá? É sempre 1 a menos. Então, se fosse raiz cúbica, né, é k0, k1, k2. Se fosse raiz quinta, k0, 1, 2, 3, 4. Sempre 1 a menos. Porque, se por exemplo, na raiz quarta, eu calculo k0, k igual a 1, 2, 3 e o 4, esse 4 ele é igual ao k igual a 0. Por isso a gente para um pouco antes. Então, você pode até experimentar aí. Se aqui, por exemplo, eu fizer até igual o k igual a 2, o número complexo que eu acho com k igual a 2 é o mesmo que para k igual a 0. E se eu continuar para k igual a 3, é o mesmo que eu acho para k igual a 1. Ele vai se repetindo, tá? Porque o ciclo trigonométrico, ele se repete, né? Por isso é desnecessário continuar 2, 3. Então, a gente para no 1 antes, né? Porque o próximo que a gente calcula é igual o de k igual a 0. Então, beleza.
Coloquei esse número aqui na forma trigonométrica, tá? O primeiro passo é esse. E aí a gente vai usar agora a fórmula de Moivre. Então é o seguinte, vamos começar com k igual a zero. Com k igual a zero fica raiz de 2 seno e seno de 5π sobre 3 dividido por 2. Por quê, né? Isso aqui vai zerar. Eu vou até colocar aqui. Então fica raiz de 2 seno e seno de cosseno e seno de 5π sobre 6. Beleza. Eu vou deixar o resultado na forma trigonométrica, tá? Não tem problema nenhum, não. Então é raiz de 2 vezes... Não, quer saber? Eu deixei a outra na forma algébrica, vou deixar esse aqui também na forma algébrica. 5π sobre 6 é... π sobre 6 é 30, né? 5 vezes 30 é 150. Então o número aqui é assim, ó. Bom, o cosseno de... Aqui, ó. Aqui, ó. 5π sobre 6, que é 150. O cosseno é menos raiz de 3 sobre 2. E o seno é 1 meio. Novamente, essa parte de trabalhar com a forma trigonométrica de números complexos é fundamental você conhecer bem o ciclo trigonométrico. Não adianta pular, tá? Tem que ter um bom domínio de trigonometria. Principalmente conhecer o ciclo trigonométrico. Saber encontrar rápido o seno daquele ângulo, o cosseno daquele ângulo. Vamos lá. Então, esse aqui é o número complexo. Uma das raízes, no caso. Vamos para o próximo. Para cá é igual a 1 agora. Bom, k igual a 1 vai ser, vamos lá, raiz de 2, cosseno e seno de 5π sobre 3. Então, 5π sobre... Peraí. 5π sobre 3 para cá igual a 1, vai ficar 2π. 2π sobre 2. Então, raiz de 2 vezes cosseno e seno de... Fazendo essa soma, tá? Essa soma vai dar... Em cima vai ficar 3, 5π mais 6π, né? 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6 sobre 2.
Bateu uma preguiça de calcular isso aqui. Vai ficar 11π cosseno e seno de 11π sobre 3, vai ficar 11π sobre 6, tá? 11π sobre 6. 11π sobre 6, ele é antes do 2π, né? Porque 12π sobre 6 é 2π, então ele é um antes, né? Π sobre 6 é 30, vezes 11, 330. Então ele é um número que está localizado aqui no ciclo trigonométrico. Pera aí. Vou fazer um esboço aqui rapidinho. Ele está aqui, né? Ele é o 330, corresponde ao arco de 330. O seu cosseno vai ser raiz de 3 sobre 2 e seu seno menos 1 meio. Então vai ficar raiz de 2 vezes cosseno de 11π. O cosseno é raiz de 3 sobre 2. E o seno é menos 1 meio. Então vai ficar menos i sobre 2. Então, né, que eu falei. Você tem que conhecer ciclo trigonométrico melhor do que você conhece seu próprio nome. Tem que estar na ponta da língua. Beleza? Alguma dúvida aí? Sugestão? Alguma coisa que faltou? Como é que tá aí a qualidade da transmissão? Essa travadinha é por causa da internet. Quando eu melhorar a internet aqui, vai ficar melhor. E comprar um computador novo e tal. Aí eu posso até fazer isso pelo YouTube, né? Encontre o produto dos números complexos Z1 e Z2. Fazer o produto desses dois números complexos. Aí lá vem. Uma das vantagens de trabalhar com números complexos na forma trigonométrica é que se torna muito fácil fazer divisão e multiplicação. E inclusive tirar uma raiz.
uma raiz enésima. Fica bem simples, tá? Então, se você estiver trabalhando com número complexo, e você tiver que fazer uma operação de multiplicação, de divisão, veja se é possível passar para a forma trigonométrica antes, tá? Que fica muito, fica quase trivial. Por quê? Olha só, se a gente tem dois números complexos, Z1, na forma trigonométrica, né? Ele vai ter o módulo Z1 cosseno θ1 mais I seno θ1. Outro número complexo Z2, de módulo Z2. Aí, cosseno θ2 mais I seno θ2, né? Seno θ aqui, os argumentos principais. Para você fazer o produto é bem simples. Z1 vezes Z2 você faz o produto dos módulos e, e soma os argumentos. Então vai ficar cosseno e seno de θ1 mais θ2. E é fácil demonstrar isso. Tipo, daqui mesmo, né, se você quiser demonstrar, daqui mesmo multiplica Z1 vezes Z2. Você vai encontrar algumas identidades trigonométricas, né, quando fizer o produto aqui do seno e cosseno. E aí você vai ver que no final fica cosseno de θ1 mais θ2 mais I seno de θ1 mais θ2. Então vê como é prático fazer essa operação na forma trigonométrica. E é o que vai acontecer aqui. Z1 vezes Z2 vai ser igual a raiz de 2 vezes raiz de 8. E como eu falei, eu vou usar a forma simplificada aqui, tá? Vou usar cis e o argumento. Para não ficar escrevendo cosseno mais I seno, cosseno mais I seno. Eu até recomendo praticar dessa forma. Não é difícil, questão de costume. Você economiza papel, economiza tempo, economiza energia, né, de braçal, fazendo dessa forma. Então, ó, cosseno e seno. Aí vamos somar os argumentos. O argumento vai ficar 11π sobre 4 mais 3π sobre 8. Π sobre 4 mais 3π sobre 8. Vai dar raiz de 16 vezes cosseno e seno do argumento, que vai dar 4, MMC de 4 e 8 é 8, 8 por 4, 2, 22π, mais 3π, raiz de 16 é 4, cosseno e seno de 25π sobre 8. Tá. Isso aqui é um ângulo que ele ultrapassa a primeira volta. Então a gente tem que trazer ele de novo para a primeira volta, né? Se você já viu lá em trigonometria, sabe que os ângulos eles podem passar do 360. Aí vai dar os arcos congruentes e a gente aprende a como retornar ao primeiro arco, à primeira volta. Eu faço da seguinte forma.
Ó, 4 senos. 25π sobre 4 é a mesma coisa que 16, quer dizer, 25π sobre 8 é a mesma coisa que 16π sobre 8 mais 9π sobre 8. Por que eu fiz isso? Porque 16π sobre 8 é 2π. E 2π a gente pode retornar ele a zero, tá? Porque ele é o número inteiro de uma volta completa. Então só sobra 9π sobre 4. Então vai ficar 4 vezes cosseno e seno de 9π sobre 8. 4 vezes cosseno de 9π sobre 8 mais e seno de 9π sobre 8. Quanto é que vale cosseno e seno de 9π sobre 8? Sei lá, só com uma calculadora. Ou então, ou então trabalhando aí com... Eu acho que só com uma calculadora, enfim. Não é o que se pede aqui. Então a gente deixa dessa forma, tá? Já que não é um ângulo notável. Show de bola. Então, sempre que possível, trabalhe com fazer uma operação de multiplicação e divisão. Veja se dá para passar os números para a forma trigonométrica para ter menos trabalho, porque no final das contas é só somar ou subtrair os argumentos, multiplicar ou dividir os módulos. Só isso, não precisa de mais nada. Vamos lá. Expressa esse número na forma trigonométrica. Veja que o número ele não está na forma trigonométrica. Tem dois poréns aí, né? Ele está na forma algébrica e segundo, existe uma parte imaginária no denominador. Qual a forma aqui que eu prefiro fazer? Não é que seja única, mas que eu prefiro fazer. Vamos lá, vamos passar para a forma trigonométrica em cima e embaixo, tá? Então vou fazer até de forma separada. Menos 1. Menos 1 mais i raiz de 3. Passar para a forma trigonométrica. Ó, coloca um 2 em evidência aqui, que vai ficar menos 1 sobre 2 mais i raiz de 3 sobre 2. E aqui são valores de seno e cosseno de ângulos notáveis. Bom, é só ver o ângulo
cujo seno dá menos 1/2 e o seno dá a raiz de 3 sobre 2. Vou fazer um esboço aqui de um círculo trigonométrico. Na próxima aula de números complexos, vou até deixar a imagem de um círculo trigonométrico pronto. Onde o cosseno é negativo e o seno é positivo é aqui, nesse quadrante, né? Então, para o cosseno ele dar menos 1/2, aqui tem que ser 60. Ou seja, aqui é 120, né? 120 graus. Que é a mesma coisa que 2π sobre 3. Então, é 2 vezes cosseno e seno de 2π sobre 3. O mais i, ele é um dos mais fáceis de se encontrar, de colocar na forma trigonométrica. Sendo que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o raiz de 2 em evidência. E aqui dentro do parênteses, eu vou colocar raiz de 2 sobre 2. Mais i raiz de 2 sobre 2. Veja que, se eu pego esse raiz de 2 e faço a distributiva, eu tenho esse número complexo aqui, tá? Então, vamos lá. Qual é o ângulo cujo seno e o cosseno dá raiz de 2 sobre 2? 45, que é o π sobre 4. Então, raiz de 2, cosseno e seno de π sobre 4. Agora, o z, eu posso substituir. Então, z, ele é igual a 2 vezes cosseno e seno de 2π sobre 3 sobre raiz de 2 de cosseno e seno de π sobre 4. Se na multiplicação a gente soma os argumentos, na divisão a gente subtrai, tá? Se eu pego dois números complexos, Z1 e Z2, e divido eles, que é o que está acontecendo aqui, divisão de números complexos na forma trigonométrica, na divisão é o seguinte, vai ficar módulo de Z1 sobre módulo de Z2, e os argumentos, né, vai ficar cosseno e seno de a diferença dos argumentos, tranquilo? Então, vamos dividir os módulos, vai ficar 2 sobre raiz de 2, vezes cosseno e seno de 2π sobre 3 menos π sobre 4. Vai ficar 5π sobre 12, tá? 2 sobre raiz de 2 fica raiz de 2, tá? Se eu racionalizar. E o argumento vai ficar 5π sobre 12, ou seja, raiz de 2 vezes cosseno de 5π sobre 12, mais i seno de 5π sobre 12.
fazer o seguinte, eu vou encerrar hoje por aqui, já vai estar 2 horas de aula. Amanhã a gente continua resolvendo as questões, beleza? Se der, não, é porque tem mais questões e tem as questões de prova, né? Porque se faltasse eu podia até trazer até mais questões. Mas enfim, hoje foi apenas o primeiro dia, tá? Ainda falta um mês para prova. Então daqui para lá ainda vai eu vou além dos conteúdos por fora que eu vou colocar lá no aqui no grupo, vai ter essas aulas de revisão, tá? Então hoje foi apenas o primeiro dia. Amanhã a gente continua e também eu vou postar o material de polinômios e de matrizes determinantes. O restante, né? Só falta botar algumas questões nesses dois, de polinômios e matriz determinante, tá? Então, semana que vem a gente já vai estar trabalhando esses assuntos. E depois o resto. Tranquilo? Então, valeu aí para quem participou. Eu tô gravando aqui, tá? Eu vou editar esse vídeo para depois postar, para depois. Eu sei que a qualidade da transmissão não é tão boa, então gravei e aí vocês vão poder assistir talvez amanhã na melhor qualidade. Tranquilo? Então valeu aí que participou. Qualquer coisa, só comentar aí que eu tiro qualquer dúvida. Beleza? Valeu aí, boa noite.